Há 2000 anos, o apóstolo Paulo teve uma revelação, se assim podemos dizer. Até porque a sua fala, a princípio em uma reunião aos presbíteros da cidade de Éfeso, pareceu despretensiosa, algo que aconteceria somente no momento, mas na verdade se tornou uma grande profecia. Paulo disse que após a sua partida, lobos cruéis atacariam a igreja, não teriam pena do rebanho. Ele se referia a falsos pastores, falsos mestres, falsos doutores, aqueles que com os seus falsos ensinamentos atrapalhariam a unidade da igreja, fariam com que as pessoas não tivessem a fé somente em Cristo. 2000 anos depois, aqui estamos hoje para falar sobre heresias. Você já deve ter ouvido falar sobre algum tipo de heresia. Hora e outra, nós nos deparamos com temas que perturbam a paz dos nossos irmãos e acabam gerando problemas aos pastores, aos professores da escola dominical, aos superintendentes. Na verdade, quando nós falamos de heresias e coisas que atacam as verdades das Sagradas Escrituras, não encontramos somente dentro da igreja, partindo das nossas tribunas, mas nós também encontramos em escolas, em ambientes de trabalho. E quando nós falamos sobre escolas, os jovens talvez sejam os mais vulneráveis, pensando também em ambientes acadêmicos. Então, diante de tudo isso, é muito importante o superintendente, o professor, o pastor estar orientado na palavra de Deus para poder, então, direcionar os membros e os frequentadores da escola bíblica dominical. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. O tema desta lição, deste bate-papo, é referente à lição de número 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Nós estamos começando 2025, semana que vem já é a próxima aula e eu acredito então que você está aqui para se aprofundar um pouquinho mais no tema. Por isso eu quero agradecer a sua parceria. 2024 foi um ano especial, crescemos muito e isso se deu à sua participação, deixando like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal. Passamos aí dos 2.400 inscritos e queremos chegar aos 3.000. E se você ainda não for inscrito, você pode ajudar. Como? Se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Eu quero dizer que esse espaço ele está sendo preparado para você. Então os comentários são seus. Se você quiser fazer pergunta, comentar, fica à vontade. Pega caneta e papel, nós estamos aqui para ajudar você. Na próxima semana, o bate-papo continua. A ideia é nós comentarmos as 13 lições. E em todas as semanas termos um amigo aqui, uma amiga comentando junto com a gente. Para hoje, como não poderia ser diferente, está aqui comigo um grande amigo. Eu vou com calma e falar 1/3 do currículo dele, porque senão a gente vai precisar de um programa inteiro para falar do que ele faz e do que ele é. Mas o amigo que hoje está comigo, ele trabalha no setor financeiro. Setor financeiro, lembra aí? De uma empresa médica. De uma empresa médica hospitalar. Muito bem. Então, estou apresentando errado já. Tirando o mundo corporativo, falando do ministério, que aí fica mais fácil, porque o conheço melhor. Ele é pastor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 25, na cidade de Caieiras. Dirige a congregação do Jardim Marcelino. Jardim Marcelino, já há quase um ano? Já 2 anos e 8 meses. 2 anos e 8 meses. Além disso, ele é professor de teologia e também coordena a FAESP Extensão Caieiras. Para você que não conhece, a FAESP é a Faculdade Evangélica de São Paulo. Então ele está na cidade de Caieiras coordenando este núcleo. Então ele vai falar um pouquinho mais também sobre a teologia, caso você queira participar. E como eu disse, professor e modéstia à parte, dos melhores que eu já vi lecionar. Quando ele nos auxiliava aqui no bairro de Perus, os alunos não queriam que eu o tirasse da sala de aula. E quando você saiu, Marcelo, foi um chororô terrível. Então, conosco está aqui hoje o pastor Marcelo. Palmas para o pastor Marcelo. É isso aí. Marcelo, obrigado por você ter aceito o meu convite. Eu quero deixar você falar agora. Fica à vontade, depois a gente fala da lição. Tá bom. A paz do Senhor, meus irmãos. Obrigado, pastor Lucas. Pastor Lucas, meu amigo, já de muitos anos. Já conheço já pelo menos há 8 anos.
e estávamos juntos aqui no setor 56 em Perus, aqui no Ministério do Belém, e tive o prazer de conhecê-lo, meu amigo, meu companheiro das aflições, das lutas da igreja, dos combates, da FAESP, né, da Extensão Caieiras, e para mim é um privilégio estar aqui nesse MPcast, Isso. Né? E para mim é um privilégio estar aqui juntamente com os irmãos, para mim é uma honra mesmo estar aqui, me sinto muito honrado de estar com vocês, recebi o convite e prontamente não podia negar, e já minha esposa já falou, vai lá porque o Lucas é nosso amigo e nós precisamos honrar esse convite. Muito bem, então o Marcelo falou que nós estamos no MPcast, é a mentoria para professores, tá? Então se você é professor, que seja dos adultos, juvenis, não importa, ou ainda que não seja professor, esse ambiente é seu, porque a gente vai falar da Bíblia. Então, dê o meu abraço e a paz para a irmã Rina, tá? Vocês são um casal admirável e fizeram e fazem muita falta aqui em Perus, viu? Nós estamos orando pelo retorno de Jesus e de vocês. Muito bem. Olha só, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O texto da leitura bíblica em classe é Atos 20, 1 Pedro 3 e 2 Pedro 2. Atos 20 começa da forma em que eu comentei aqui no início, a introdução, a reunião que Paulo fez em Mileto, convocando os presbíteros de Éfeso. Paulo ele tem um tom de despedida, ele não sabe o que vai acontecer, mas ele deixa claro que de cidade em cidade o Espírito Santo sempre revelava para ele que aguardava prisões, açoites, então ele sabia que não ia ser fácil. Mas ele está ali em um tom de despedida, conversando com os presbíteros. E aí aqui no primeiro tópico, Marcelo, nós temos o primeiro subtópico que fala sobre os cuidados pastorais. E olha que coisa, a gente nem combinou isso, mas eu não sei se foi o seu olhar no momento em que eu pedi para você escolher a lição. A gente não combinou que deveria ser essa, mas lembra que eu falei, Marcelo, das 3 escolhe uma. Você escolheu 2, uma delas era essa. E aí depois que eu estava lendo, estudando, falei, poxa vida, deu certinho, porque ele é pastor, então ele vai cooperar muito com a gente. O primeiro subtópico fala sobre as ameaças e os cuidados pastorais. Primeiro eu queria entender com você por que Paulo falou sobre chamando esses falsos doutores, falsos mestres, ensinadores de lobos. Como que a gente pode entender isso? E depois a gente conversar um pouquinho sobre os cuidados pastorais, porque aí eu acredito que Paulo está fazendo uso de uma figura de linguagem, dado que esses animais ameaçavam o rebanho. Sim. Então, primeiro, por que ele assemelhou a lobos? Depois a gente fala sobre os cuidados pastorais contra essas pessoas que você vai explicar para a gente agora. Fica à vontade. Muito bem. Antes de me permita-me, né, claro, né, mandar um abraço também, né, para minha família, que vai assistir com certeza esse vídeo, né? Sim. Me permita-me aqui também. A todos os ouvintes, né, você que está aí acompanhando online a MPcast, invista nisso, aproveite os estudos, né? O mestre Lucas tem muito para nos ensinar, eu aprendo muito com ele, gosto muito de ouvi-lo, sempre eu convido na minha congregação, onde eu estiver, vai ter o prazer de estar lá conosco, se Deus assim permitir, tá bom? Meus irmãos, olhando para isso, eu entendo o seguinte, Paulo, em Atos capítulo número 20, ele vai começar a dar uma continuidade, uma expressão na qual Jesus ele falou em João capítulo 10. Observe, ele começa ali falando que ele era o bom pastor e dava vida pelas suas ovelhas. Depois ele vai falar que era a porta. Depois ele vai falar que nós somos ovelhas dentro da própria explicação. E depois ele vai mencionar a respeito de lobos. E nós vamos ver diversas explicações de Jesus que os apóstolos eles vão dar esses ensinamentos posteriormente. Paulo, nas suas cartas, não é diferente. Ele vai continuar com os ensinamentos na qual o mestre, o Senhor Jesus, no caso, né, que ele chama ele de Senhor Jesus lá a partir de Atos 9, né? Então ele vai dar continuidade a esses estudos. Então aqui nós, de início, nós podemos entender o seguinte, os cuidados pastorais. Nessa figura de linguagem, nesse contexto que está sendo dito aqui, Paulo ele está em Mileto, está convidando ali os pastores, os bispos, né, que até então no Novo Testamento é assim, ele vai convocá-los para uma conversa sobre orientações e vai falar que vai ter lobo no meio deles.
Então aqui nós temos aqui uma certa divergência aqui. Porque Jesus está falando em João capítulo 10, estava dizendo que virão lobos devoradores para que possa arrebatar as ovelhas do curral, Sim. na qual o pastor tinha que defender. Uhum. Né? É claro, vamos abrir o primeiro parênteses aqui, que tem muitos pastores que cuida da igreja, cuida das ovelhas e deixa cada um por si. Então, o que você prega hoje a partir da porta da igreja é problema seu. E hoje está assim, né? Então, vamos só abrir um parênteses, nós podemos detalhar isso um pouco depois. Fechando o parênteses aqui. Então, nós observamos que Paulo está falando aqui que lobos vão aparecer entre vós. Certo. Então, Jesus fala que virá de fora, Paulo diz que vai surgir do meio. Vai surgir do meio. Muito Então, bem observado, não tinha meio, prestado né? atenção ainda. Então, aí surgindo do meio significa que aquelas ovelhas, agora vamos parafrasear agora também, estão se transformando em lobos. Então agora, se eu sou ovelha e agora começa a vir uma doutrina, uma heresia diferente, alguma coisa que eu acho que é e não conforme a Bíblia diz, então eu quero captar o Lucas para mim também, para que ele possa atender às minhas ideias, às minhas concepções, a minha doutrina, o que eu acho que diz aquele texto. Então está começando a aparecer, nós não vamos falar sobre heresia, daqui a pouco nós vamos falar, mas está aparecendo muitos lobos dentro da igreja. E vamos ser sinceros. Tem muito lobo, tá uma matilha muito grande. Alcateia. Alcateia, matilha, perdão aí, mas é alcateia. Não sei, eu falei agora porque eu assisti com meu filho esses dias o Rei Leão. Aí por isso que eu falei alcateia. Mas, olha que curioso. Então, Jesus diz que esses lobos viriam de fora, Paulo está dizendo que eles surgiriam de dentro. Então, a grande questão aqui é como que a igreja ela se tornou alvo, né? De quem vem de fora e de quem está dentro. E você falou algo que me chamou a atenção sobre ovelhas se transformarem em lobo. Me fez lembrar de uma mensagem de um pastor muito conhecido no Brasil, há pelo menos uns 15, 18 anos atrás. Ele disse assim que João batizava a cobra para virar ovelha. É mais ou menos por aí. E aí, então, você agora falou pra gente que Paulo disse que as ovelhas se transformariam em lobo e, na verdade, o sentido é exatamente esse, porque esses falsos mestres, eles se converteram a Cristo, mas por terem influências do mundo grego, das filosofias da época, eles acabaram, então, incorporando isso aos seus sermões e aos seus ensinamentos. Então, muito bom. Ovelhas que se transformaram em lobo. Então eu vi que os animais eles são muito presentes exato. Na metáfora bíblica. Eu conheci um pastor em Jundiaí e no período que ele dirigiu a igreja, o que ele fez? Né? Ele, assim que chegou, ele agendou para ir à casa de todos os membros. Então ele tinha aí quase 300 membros e em 6 meses ele visitou todos os membros. Quando ele terminou a visita de todos os membros, ele falou assim, olha, a partir de hoje eu não vou na casa de ninguém mais. Então já sei onde vocês moram, eu sei em que condições, conheço todos vocês. A partir de agora eu vou em situações extremas. Tem alguém doente? Me chama. Tem alguém impossibilitado de ir à igreja? Estarei lá. Caso contrário, eu já fui à sua casa. Então, eu achei interessante isso, porque naquele momento ele mostrou que ele está à disposição dos irmãos, mas ao mesmo tempo ele não está disponível a todo tempo para qualquer situação. Porque o que a gente vê são pastores que deixam os seus membros totalmente dependentes deles. Então, alguém sentiu uma dor de cabeça, chama o pastor, brigou com a mulher, chama o pastor. E isso traz um fardo sobre o pastor, porque, imagina, uma coisa é você tomar conta de uma congregação de 10 pessoas, outra coisa é você tomar conta de uma congregação de 100, de 200, de 300. É diferente. Todos serem dependentes de você, então você vai trazer uma sobrecarga, ou você vai adoecer esses crentes, ou vai adoecer a sua família. E aí eu, falando agora, me lembrei de Moisés, porque ele atendia diariamente os hebreus, e aí o sogro só olhando, né? Se esse homem não cuidar da saúde dele, a esposa dele, que é minha filha, vai voltar para casa. Então olha o problema, né? Ela saiu sozinha, ela saiu sozinha, vai voltar com um monte de criança. Então, deixa eu cuidar do meu genro, para essa mulher ter que voltar para minha casa. Então ele foi lá e deu um toque com Moisés. Moisés, cuida de você, cara.
você vai acabar morrendo. Você vai morrer. Então, levanta auxiliares. Então, é muito legal hoje, né? Hoje eu estou como pastor, mas não dirigente de congregação. Eu auxilio cuidando dos jovens. Então, imagina, tantos departamentos, você como pastor é responsável por tudo. Então, essa distribuição de atividades ela é importante para tirar o peso das costas do pastor. Né? Sim. Você delega funções. Assim como foi Jetro, né, que fez com Moisés. Isso. Então, assim, coloca pessoas competentes de 1.000, de 100, de 50, de 10, que seja. Então, hoje, pelo menos na Assembleia de Deus, nós não trabalhamos com célula, Sim. mas nós trabalhamos com conjunto. Então, crianças, adolescentes, jovens, irmãs. Aí vai entrar aqui também músicos, né? Que muitos se esquecem também que a parte musical é importante na igreja, né? Foi Sim. Deus estabelecendo isso, né? E nós vemos também outros pontos importantes. Agora tem muita mídia dentro da televisão, também, da igreja. Tem muita mídia. Então, são diversos departamentos. Então, é importante o pastor delegar funções para que ele não morra. Até porque se ele for cuidar de todas as decisões da liderança, ele vai se sobrecarregar de uma sobremaneira. Então, o que acontece? Pelo menos eu trabalho assim, tem me dado certo na congregação que estou, pode ser que em outra também não dê, ou no ouvinte também seja diferente. Sim. Alguns pastores acompanham mais de perto e gostam de participar de todas as decisões. Querem ver projetos anuais e assim vai. Já eu faço o seguinte, eu deixo a pessoa trabalhar porque eu gostaria que fizessem assim comigo. Uhum. Né? Então é claro que as decisões passam pelo pastor, mas as decisões finais. Foi o que Jetro falou o seguinte, você vai ter esses problemas para resolverem, mas você vai resolver suas causas mais importantes, é o que a Bíblia diz. Então as coisas mais importantes chegam até mim, olha, eu vou trazer tal pregador, conhece ele, já ouviu sobre ele, tem algum problema com ele, porque o ministério indica isso também. Então, essa é a função do pastor. Se você já ouviu ele pregar e vai trazer uma boa mensagem para as suas ovelhas que você cuida, a responsabilidade é sua. Porque nós sabemos que tem pregador que desmancha muita coisa dentro da igreja. Uhum. E aí depois quem vai ficar com o trabalho é o pastor. Exato. Olha só, vamos falar então sobre a origem dos falsos mestres, aqui no terceiro ponto. Eu pincelei aqui, a gente já comentou um pouco sobre isso, no ponto que você falou das ovelhas que viram lobos. Sim. Mas aqui eu destaquei nesse terceiro ponto do primeiro tópico surgem de dentro da própria igreja. Isso. O que eu quero te perguntar, e aí a gente já parte para o segundo tópico. Como que você vê o discipulado? Por quê? Esses falsos mestres, eles vieram, na sua maioria, do mundo judeu ou do mundo grego. Então, ou vieram influenciados pela lei de Moisés, ou vieram influenciados pelas filosofias. Certo. Não que na época eles não tenham passado pelo discipulado, mas onde eu quero chegar? Mesmo tendo passado por um importante trabalho que os apóstolos faziam de ensino, de esclarecimento das escrituras, eles ainda trouxeram heresias para a igreja, porque eles misturaram lei, filosofia com o que a palavra de Deus dizia. Imagina hoje, qual a importância do discipulado? Por quê? Você pega pessoas hoje esclarecidas que recebem a Jesus. Então nós temos em nosso meio médico, engenheiros, advogados, no mínimo pessoas que ainda que fizeram só o ensino médio, talvez, são pessoas que estudam, são pessoas que leem. Hoje nós estamos na era da informação. Então a gente não encontra pessoas tão leigas assim, que não possam um dia assumir um cargo de liderança e trazer lá de fora essa bagagem de conhecimento. Exato. Então, nesse meio tempo, entre a pessoa aceitar Jesus, e dependendo de onde ela veio, quem ela era, a formação acadêmica que ela possui, e até ela se levantar para ensinar, qual a importância do discipulado aí no meio, para poder orientar bem esse que será um futuro pastor, um futuro mestre? Bom, eu quero usar o texto aqui, que também faz parte da lição, que é o Atos 20 e o verso 30. Diz assim, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Tá? Então tem esse texto aqui interessante que... Eu até vou gastar um pouco mais de tempo, se me permite. Fica à vontade. Para explicar a respeito dos discipulados. Quem está preocupado com o relógio é você. Vamos lá. A respeito do discipulado para essas pessoas convertidas. Tá? Então nós temos aqui, inclusive na Bíblia, pescadores. Sim. Nós tínhamos Amós, boiadeiro. Nós tínhamos Eliseu, através das juntas.
Nós temos aqui pessoas que eram estudadas no caso de Moisés, que tinha outra cultura. Então nós temos diversos modelos na Bíblia. Hoje não está muito diferente, porém com a tecnologia mais avançada, com a informação mais acessível a todos. Lá, para se chegar, você sabe muito bem que demora milhões de tempos, né, para chegar de uma cidade até outra. Hoje não. O que acontece? Essas pessoas que têm bastante estudo, quero usar essa expressão, uma pessoa que tem já um MBA, um mestrado, um doutorado numa área secular, vamos usar aqui a medicina mesmo, né, que é muito comum. Então, hoje um médico, ele se especializou hoje na neurociência, né? Neuro, né? Vai mexer na cabeça da pessoa, que eu não sei muito bem a expressão. Mas ela é especializada nisso. Sim. Ela vai entender sobre aquele assunto. Quando ela... Vamos falar, usa psicologia. Quando esse psicólogo chega na igreja e ele se converte, ele vai tentar utilizar essa parte da psicologia para tentar ganhar uma alma, tentar ensinar uma pessoa na escola dominical. Isso não é errado. Inclusive, isso é muito bom até. Utilizado da maneira correta. Mas aqui na Bíblia e na palavra de Deus, na parte cristã, é diferente. Quer ver um exemplo muito bom disso? Eu me lembrei desse assunto e eu estava guardando isso no pensamento nessa semana. Observe que algumas pessoas se levantaram contra os ensinamentos de Paulo quando ele foi fazer a sua primeira viagem na região da Galácia. Então, quando chega ali em Atos capítulo 13, ele é chamado. No capítulo 14 ele sai para sua viagem, só que no capítulo 15 ele vai ter o concílio em Jerusalém. Então, o que estava acontecendo na igreja Galácia? Quando você lê a carta de Gálatas, você vai perceber isso, no capítulo 3, especialmente. Então, os judeus, eles estavam falando que precisava ser circuncidado para ser salvo. E Paulo, ele vai lá pregando que somente a fé em Cristo já é o suficiente para ser salvo. Então, peraí. Eu devo observar a lei de Moisés, se eu observar a lei, eu tenho que observar toda a lei. Mas não, agora se eu sou cristão, eu tenho que observar Cristo, então é necessário disso para ser salvo. Então vai entrar num tópico da lição, já antecipando, que vai falar o seguinte: o que é necessário para ser salvo? Então eu preciso fazer algumas coisas especificamente para falar só de salvação, ou eu preciso também fazer coisas só para que complementam a salvação? Eu preciso me circuncidar para ser salvo? Então essa é a questão que foi levada. Nós observamos que quando nós temos esses pontos que foram definidos no concílio em Jerusalém, nós vamos observar que Paulo ele leva a informação falando para eles: vocês podem até continuar fazendo a circuncisão, mas vocês precisam aceitar Jesus como Salvador nos nossos dias, vamos dizer assim, tá? Então é isso que nós temos aqui que tratar. Esse discipulado as pessoas que aprenderam dessa forma e tem que mudar para essa forma de pensamento agora. Então, se eu aprendi que precisava me circuncidar, então agora eu preciso aceitar Jesus como Salvador. Mas eu posso fazer isso? Vai me envolver a salvação? Não necessariamente. Até porque Paulo, no começo do capítulo 16, ele vai circuncidar Timóteo. Então nós temos um ponto aqui importante. Sim. Paulo pega a informação que não é preciso circuncidar, mas depois circuncisa Timóteo. Então isso aqui está envolvendo salvação? Timóteo vai deixar de ser salvo por causa disso? Não. Então é aquela questão lá, né, de eu preciso fazer isso para ser salvo e não. Então agora com a sua pergunta. Então esse discipulado, quando a pessoa vem de fora, se ela tem um grau de instrução maior ou não, nós vamos observar que todas as pessoas precisam de discipulado. Ela vai começar um beabá espiritual. Muito bom. Ela vai começar a observar de Gênesis Apocalipse o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. Então agora nós temos uma nova criatura, né? Coríntios 5,17. Nasceu de novo. É uma nova criatura, ela nasceu de novo e ela precisa ser instruída. Agora, o segundo parênteses que eu quero abrir aqui. Olha que interessante. Nova criatura, ela nasceu, ela é um bebê na fé. Ela é um neófito. Né? Paulo fala isso para Timóteo não consagrar neófito, né? E tem muita gente se esquecendo disso. Fica o alerta aí para você, o ouvinte, tá? Que agora, assim, se converteu, ele fala bem, tem uma boa oratória, a dicção já é consagrada a pastor. Não é assim, tá? Então, dentro disso, só lembrando aqui, que quando a pessoa nasce, ela simplesmente precisa desses ensinamentos. Ela precisa passar por esse tempo de aprendizado. Ela precisa dessa maturidade. Ela precisa agora fazer com que o entendimento do beabá espiritual possa entrar dentro dessa pessoa.
nova criatura, então ela foi formada de novo, agora no mundo espiritual. Né? Então, Jesus vai falar a respeito disso, que, né, que os espíritos malignos saem, agora o Espírito Santo entra, adorna toda a casa, e agora tem um novo, uma nova criatura, um novo aprendizado na mente da pessoa também. Então, é isso que nós temos que entender aqui, que o discipulado é importante, e dentro do meu parênteses aqui para fechar, é que muitos poucos fazem isso dentro da igreja hoje em dia. Uma semana para o batismo chama a pessoa para fazer discipulado. Ou 2 semanas, ou 1 mês, ou 2 meses, e às vezes não é suficiente. Às vezes a pessoa está 4 anos como congregado, ela resolve se batizar, ela tem uma instrução maior. Sim. Agora, quando a pessoa está 1 ano dentro da igreja e faz 1 semana de discipulado, ela não está pronta ainda para o batismo. Marcelo, você tocou em alguns pontos assim cruciais. Meu Deus do céu. Vamos por partes. Vamos lá. Primeiro ponto. Sobre a questão do discipulado ser importante, você me fez lembrar de algumas situações que eu já presenciei. Por exemplo, o irmão é advogado, só que no instante em que ele foi cobrado pelo pastor para fazer teologia, que ele foi tentar entender, descobriu que era, mas eu não vou fazer o básico, poxa, eu sou advogado, eu tenho 1 milhão de especializações, eu vou começar pelo básico, eu quero fazer o bacharel. Exato. Então, ele achou ofensivo ele começar pelo básico, mas são assuntos totalmente diferentes. Exato. Então, ele é especialista na questão do direito, mas em Bíblia, ele não conhece nada. É a mesma. Então... Permita-me, Luiz, o que acontece? Imagina uma pessoa que ela tem tá fazendo um doutorado em direito, né? Que nem você mencionou agora. Sim. Só que quando ela chega na igreja, e aí o pastor pede para ele fazer uma teologia e começar pelo básico, ele vai falar assim: não, vamos entrar direto na graduação. Ok. Só que quando chega na graduação, você vai chegar lá e o professor vai falar assim: ó. Estuda lá sobre o grego, lá no Novo Testamento, no hebraico, já tem que estar pronto, já tem uma noção aqui para vocês estarem aqui. Aonde que ele vai chegar, vai ficar perdido e falar, eu deveria ter começado lá no básico. Exatamente. Ser humilde. De outro lado, eu já vi pessoas boquiabertas, porque o porteiro era um grande engenheiro da região. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Ele é um homem grande lá fora, e permanece grande aqui dentro, porque Jesus falou que os menores serão os maiores, não é? Então, poxa, o cara é engenheiro, ele deveria estar na tribuna e não na porta. Pois é. Então, nossa, que homem humilde. Não tem nada de humildade aqui, ele está servindo como qualquer um outro, e ele está começando como qualquer um outro. Esses pontos eu queria tocar. João 13. Jesus lavava os pés dos discípulos. Depois, o segundo ponto que eu queria falar é que você já deu um spoiler da próxima... do próximo bate-papo que eu terei com o Ricardo, no que você comentou sobre o batismo aí de Timóteo e de Tito também, né? Que ele não circuncida Tito e depois circuncida o Timóteo. Isso. A gente vai falar um pouquinho mais, então, viu que o assunto aqui bom, né? Segura aí. Então, semana que vem a gente vai dar uma esticada nesse ponto aí, muito legal. E a última questão, dentro dessa questão do discipulado, que você mencionou, eu acho ela sensível, poderia dizer, sobre o tempo do discipulado. Observando o tempo do discipulado, entendendo o discipulado hoje, diante do que realizam para batizar alguém. Então, como que entendem discipulado hoje? Vamos batizar daqui a alguns meses, então daqui 2 ou 6 meses, 1 ano, não sei. Vamos batizar daqui a alguns meses, então eu preciso colocar esse novo crente no discipulado para batizá-lo. Eu acho, Marcelo, que era melhor tirarem o nome de discipulado e colocarem curso para batismo. Pode ser. Não é? Pode ser. Pega as coisas fundamentais para o batismo e ensina ali. Quais são as ordenanças 2 ali. meses. O que é o batismo, o que é a ceia, os símbolos. Eu acho válido. Faz um curso para batismo. Tira o nome de discipulado. Mas veja bem, Lucas, ó. Hoje, como é que funciona na prática? Alguns pastores têm eu acho isso muito bom, a confissão de fé. A confissão de fé. Por que você quer ser batizado? Então todo mundo responde o quê? Eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Essa Na verdade, alguém padrão. Já deu a colinha lá atrás. Ainda leva o papel para falar isso. Só que não é só isso.
eu sempre falo, não é só participar do corpo de Cristo. É porque você crê na palavra de Deus. É porque você crê que Jesus é o Senhor. É porque Ele é seu único e suficiente Salvador. É por causa disso, disso, disso e daquilo. Então você tem um preparo para o batismo. Exato. Você sabe o que você está fazendo. Você se decidiu por isso. Então nós sabemos, você ouvinte, o pastor Lucas está aqui e sabe do que eu vou falar agora, é a questão do você ser batizado sem ter consciência do pecado. Então, tem igrejas que têm essa prática. Então, eu fui batizado em outra igreja quando eu era pequeno e fui atrasado, porque eu fui batizado com 7 anos. E eu nunca esqueço desse dia porque eu passei uma raiva terrível. Eu fui atrasado. Eu fui atrasado. Acho que o que acontece? O menino ali que ele estava segurando uma bandeja de bolo, do outro lado tinha um bule de água no meio para ser batizado, e eu estava segurando sozinho, ele não segurou, e enfim, foi terrível aquela experiência, tá? E foi por aspersão, não por imersão, tá? Só jogaram na minha cabeça e batizaram assim, tá? Então, só um ponto aqui é que a pessoa, quando ela é batizada, ela recebe uma nova experiência e ela precisa saber o que ela está passando, né? E tomar essa decisão por si só. Então, isso é uma decisão muito importante na vida da pessoa, na qual Jesus ele dá essas ordenanças, né? Na qual nós vemos que é o batismo e a ceia. Então, para você, pela sequência lógica bíblica, então você vê que eles participaram da ceia depois que foram batizados, né? Então tem essa sequência lógica. Lembrando que aquele que crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Não é quem não for batizado. Exato. Eu sempre uso a expressão do ladrão na cruz. Não deu tempo dele se batizar, mas ele creu e foi salvo. Então esse versículo ele é muito claro. É quem não crer, não é quem não for batizado, tá? É uma condição, uma confissão pública na qual você vai estabelecer para a sociedade que você é batizado e segue os preceitos cristãos. Tá? Então, assim, o curso para batismo ele pode ser realizado em um curto espaço de tempo, 1 mês, 2 meses, 3, não sei. Agora, o discipulado é algo muito mais sério. Exato. Tem muito mais coisas para esclarecer. Exato. E aí levaria muito mais tempo. Eu acredito que o mínimo do mínimo seria 1 ano. Por aí, eu também imagino por aí, de 9 a 1 ano. Quando eu li o discipulado do Dietrich Bonhoeffer, a sensação que eu tive, depois de anos na igreja, é que eu ainda era um discípulo. Então, imagina, se em 2 meses a gente resolve isso para poder batizar uma pessoa. Quando eu era superintendente, numa congregação que passei, o programa de discipulado lá, eu fazia questão de que durasse pelo menos 1 ano. Então, nós pegávamos as 4 revistinhas da CPAD, ora aquelas 2 que é para o semestre e tal. E meu trabalho, ele hora e outra era interrompido, porque com 1 mês, 15 dias ou 2 que a pessoa estava na igreja, ela era batizada. Não que eu não queria que ela fosse batizada, que eu queria que me ajudasse a fazer ela entender que aquele trabalho não era para ela se batizar. Sim. Era para ela ser inserida nessa nova comunidade. Quando ela voltava do batismo, ela já não queria mais participar do discipulado. Porque a mentalidade do cristão eu preciso estar aqui somente enquanto não sou batizado. Eu sou batizado, eu vou para os departamentos. Então, assim, eram classes que eu iniciava, mas eu não conseguia terminar o ano. Porque eu começava bem com 3, 4, 5, mas terminava o ano, nem aluno tinha mais, porque eles já estavam distribuídos no departamento, não queriam mais participar. Exato. Então, assim, se a gente apresentar bem a Cristo nesse momento inicial, através de um discipulado, a chance de termos falsos mestres lá na frente, pessoas confundindo ciências seculares com a Bíblia, que foi o caso no princípio, vai reduzir. Né? Será muito menor. Segundo tópico, o que é apologética? E aí, acredito que a gente consegue fazer uma ponte para o terceiro, falar dos dois ao mesmo tempo aí, sobre o que são heresias. Eu acho que eles estão bem interligados. Eu vou dar a definição, Marcelo, e aí você pode falar um pouquinho mais. Claro. Você gosta dessa matéria, Marcelo, quando você leciona eu lá? Eu acabei de terminar essa matéria de apologética. Ah, é? Então foi a última do ano vai ficar com você. Olha só, definição. 1 Pedro 13,15, ele aborda o texto, e aí ele dá a definição aqui. Ó. Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego traduzido por responder em preparados para responder com mansidão. Então seria mais ou menos assim, ó, sempre preparados para uma defesa.
É o que Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Ou ainda, de acordo à nova versão transformadora, seria estar sempre pronto para explicar. E aí explicar o que é a razão da fé. Então isso seria apologética. Então assim, muitos entendem apologética, Marcelo, e aí você fica à vontade para falar também das heresias, entendem ser um apologeta como aquele crente que coloca a Bíblia debaixo do braço e fica na praça brigando com quem passa, né? Eu estou defendendo a fé, então eu vou atacar o católico, eu vou atacar o bandista. Como que é isso? Na apologética, você está para partir para a briga ou você está para explicar quando é questionado? Explica melhor aí para que os professores aí do Brasil esclareçam isso aos irmãos no próximo domingo, vai. Muito bom. Essa é só o início da resposta. Se você for analisar no texto original grego, você vai ver que essa palavra responder, que foi traduzida para o português responder, ela é apologia, que já é apologética, de onde saiu a palavra apologética. Então aqui já está sendo utilizada essa expressão de apologética, essa questão de você ter essa defesa da ortodoxia, que tem muita heterodoxia, que querem entrar, então você tem que ter essa resposta já na ponta da língua. E como é que se adquire isso? Esse é o primeiro ponto. Para você adquirir isso, você precisa estudar, você precisa saber, você precisa conhecer. Então, para você estar sempre pronto, é quando você, por exemplo, você está dirigindo um carro e você tem que estar alerta com seus espelhos, estar totalmente no lugar correto, estar com o cinto de segurança, você está com o farol ligado e você está pronto para qualquer eventualidade de você apertar o freio repentinamente, tá? E isso é você estar sempre pronto para responder qualquer um que pedir a razão da vossa fé. Sim. Então eles vão perguntar para você assim, por que você crê nisso? Por que você defende isso? Da onde que você tirou essa ideia que você fala a respeito disso? Por exemplo, heterodoxia, falar que Jesus, ele não é Deus. Ou ele é um Deus, ou ele não é Deus. E isso, agora você vai usar a ortodoxia. Jesus é Deus por causa disso, disso e daquilo. Eu posso acompanhar no versículo X, no Y e no Z. E com base nisso, você não escapa nem da palavra. Você vai ficar dentro da palavra, você vai utilizar a Bíblia para sua defesa e você vai conhecer isso também. Pastor, eu não tenho uma certa dificuldade de decorar versículos, mas eu decoro mais textos. Ou eu decoro mais textos e não decoro os versículos. Não tem problema. O importante é você saber. Eu começo daqui. É importante é você saber. Você precisa saber. Porque como é que você vai defender a sua fé sem você ter conhecimento da sua fé? Então, esse daqui é o segundo ponto, tá? Agora, a questão que ele traz aqui, ó, a versão a NVT, né, a nova versão transformadora. Emprega o verbo explicar, assim, sempre preparadas para explicá-la. Ora, você não pode explicar uma coisa na qual você não tem conhecimento, tá? Então, você precisa, pelo menos, se você pelo menos ouviu falar do assunto, você ainda não está pronto para explicar. Se você só ouviu falar do assunto. Não tem propriedade. Você não tem propriedade, você não tem aprofundamento, você não conhece o assunto afinco. Então você precisa cavar mais esse buraco aí. Tá? Então com essa pá na mão você vai se dedicar para você poder chegar no nível de você ter a ponto de explicá-la. Não é decorar, tá? Você, o ouvinte que está mencionando, não é decorar. Porque decorar, com o tempo você esquece, se você não ficar revisitando. Eu já li pelo menos umas 10 vezes a Bíblia e quando você lê novamente a Bíblia, você descobre coisas que aparentemente você não tinha visto ou nunca tinha ouvido falar. Sim. Não é decorar, é você saber para poder explicar. E você saber requer tempo, requer dedicação. Então Pedro está falando para isso, é você chegar num ponto de você ter experiência para poder explicar. Muito bom. Você comentou aí sobre primeiro você precisa conhecer para explicar, você me fez lembrar da minha mãe. A minha mãe... Bom exemplo. Minha mãe, ela... Hora e outra, isso quando eu era mais novo, chegava em casa brava, ela ia cooperar nas tardes da bênção que tinham por aqui, aí ela voltava assim, hoje quem pregou fui eu. Eu falei, nossa mãe, que bênção. A irmã olhou e falou assim, o pregador não veio hoje, quem vai ministrar é a irmã Lúcia. Não, eu não, misericórdia. Não, a senhora tem um filho pastor, ou pregador na época, né, somente... Você tem um filho pregador, então você deve conhecer muito a Bíblia. Muito bom. E aí minha mãe dizia assim, e não sabe ela que eu fico aqui me humilhando para você me ensinar a pregar e você não me ensina. Então assim,
A decepção da minha mãe era ter um pregador em casa que não ensinava ela a pregar. Mas o que minha mãe queria? Minha mãe queria que eu fizesse assim, ó, abrisse a Bíblia, tá? E aí começasse ali a explicar para ela. E o que eu queria? Eu queria que minha mãe abrisse o texto, lesse. A partir do momento que ela conhecesse, aí ela poderia me apresentar as dúvidas e nós iríamos conversar. Então nunca deu certo isso lá em casa, porque minha mãe não gostava de ler a Bíblia. Ela dizia assim, como que eu vou ler algo que eu não entendo? E na minha simplicidade até então, o que eu queria era que a minha mãe pelo menos ouvisse falar, como você disse. Então assim, não adianta, Marcelo, um médico se assentar aqui conosco e ele querer me explicar o cérebro. Eu vou ficar deslumbrado, maravilhado, uau, o cérebro é tudo isso e tal. Só que daqui 5 minutos eu vou esquecer. Vai esquecer. Então eu acho que o melhor caminho é o quê? Eu tentar caminhar com as minhas próprias pernas até determinado lugar. Então assim, eu vou pesquisar sobre o cérebro, irei ler. Por quê? No momento em que esse mesmo médico se assentar e começar a me explicar sobre essa parte do corpo humano, eu vou me lembrar de coisas que eu li. Exato. E vai começar a fazer sentido. Eu tô lembrado, eu li tal coisa. E aí vai se estabelecer um diálogo e a gente vai caminhar para o aprendizado. Então hoje as pessoas, eu acho, Marcelo, que elas não querem ler a Bíblia, participar do culto de ensino, como você falou anteriormente, que são um dos mais vazios ao lado da oração, porque as pessoas acreditam que ir à igreja para aprender a palavra de Deus é para aquele que vai pregar, é para aquele que será obreiro Isso, um dia. Então, como eu não tenho o desejo de me tornar um obreiro, eu não preciso ir para o culto de ensino. Só que essa pessoa se esquece que Pedro falou que nós, enquanto cristãos, primeiro, precisamos estar firmes e depois, diante de qualquer questionamento, saber responder sobre a nossa fé. Então nós temos 1 tonelada de crentes, mesmo dentro da Assembleia de Deus, que não sabem explicar o que é o batismo, o peso da ressurreição no mundo espiritual, não sabem falar do amor de Deus. O que é morte vicária. Não sabem as coisas básicas da fé cristã. E é isso que a gente está falando aqui. Então, quando o cristão, ele primeiro lê, aí ele vai para a igreja, ouve o seu pastor, tem explicação, volta para casa, remoe aquilo, ele já tem o básico para responder sobre a sua fé, não é? Isso. Olha só, no caso de o eunuco e Felipe, né? Entende isso, o que lê? Uhum. Eu estava lendo Isaías 53. Então ele tinha talvez, pelo fato de estar no capítulo 53, no rolo do profeta Isaías, ele já tinha lido um bocado já. Mas o entendimento dele talvez seja mínimo. Então, quando ele explica, e o que me impede de ser batizado? Né? Então, agora eu entendi a palavra, eu entendo dessa forma, tá? Eu entendo dessa forma, tá? Digo eu, não o Senhor. Digo eu, não o Senhor, né? Como diz Paulo, né? Então, ali o que acontece? Ali eu só vejo um resumo do que é até chegar no batismo. A pessoa, ela é chamada, ela lê, ela começa a se interessar ali, ela foi chamada pelo Espírito Santo ali, está no momento certo, no lugar certo, até porque Felipe foi transladado até lá. Uhum. Né? Então, quando vê assim que Felipe começou a explicar para ele, vem a parte da pregação, do entendimento da palavra, até chegar a parte do batismo. Sim. Tá? Então, ali é um resumo do que o que era nós ali. Nós éramos eunuco. Uhum. Tá? E o segundo ponto que você lembrou bem aqui, a questão de que Pedro citou, tem que ter de coração também. É prática, tá? Então, quando nós vemos aí os textos, por exemplo, de Deuteronômio, capítulo de número 13. Eu gostaria de ler esse texto, sim, se me permite, por favor. Deuteronômio, capítulo 13, para quem está ouvindo aí também, se quiser pegar sua Bíblia, Deuteronômio 13, ou quiser ouvir também, diz assim, olha só, a partir do verso de número 1. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. Olha só que interessante, né? Então ele vai falar que o vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Olha que interessante. Deus permite acontecer isso aqui, já que nós estamos falando aqui de heresias, né? Esse tópico aí. Nós estamos falando aqui de heresia, que eu ainda quero citar o principal versículo, está lá em Coríntios, né? 11 e 19, eu não posso esquecer disso. Mas aqui está falando que Deus, às vezes, ele nos prova com isso também.
Então, às vezes acontece para saber qual vai ser a nossa ação. Se a gente vai seguir aquela pessoa que fez um milagre acontecer dentro da igreja, igual Janes e Jambres. Se as pessoas ali tivessem pelo menos um certo entendimento e olhar que ele jogou a vara no chão e também se transformou em cobra. E agora? Né? Se eles podem fazer também, vamos ficar aqui no Egito mesmo também. Sim. Então é isso, a preparação da pessoa é o discipulado aqui para que ela não possa cair nesses tipos de argumentos. Então, para você, as heresias elas servem também para separar a ovelha dos bodes. Ela dá um despertamento. Vamos ver quem vai ouvir isso aí. O próprio Deus faz isso, para saber o que está no nosso coração, né? Uhum. Então, foi citado aqui, antes de nós iniciarmos a gravação, Deuteronômio 8:2, né, e 3, aí diante, que fala para saber o que tinha no vosso coração. Sim. Esse daqui, que o Senhor vosso Deus os prova, e por que não citar, né, que está aí na revistinha, se não me engano, é a leitura de terça ou quarta-feira, lá no início, que vai falar a respeito que haja heresia no meio de vós. Uhum. Sim. E esse é um ponto importante, que muita gente só se lembra do texto da Santa Ceia, que está no mesmo capítulo, 4 versículos depois. Só que o versículo 19 eles pulam, né, que está falando a respeito de heresia. Então a igreja de Coríntios, que eu quero citar aqui também, voltando lá no início da conversa, a respeito de filosofias. Uhum. Né? Então Paulo, quando ele chega em Corinto, no capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: quando eu estive no meio de vós, eu não estive pregando palavras de persuasão ou de sabedoria humana, mas somente demonstração de espírito e poder. Né? Então Paulo utilizou desse argumento. Quando ele chegou lá no Areópago, né, em Atena, que ele viu lá o Deus desconhecido, né? Sim. Que ele vai ver aquilo lá e utiliza daquele argumento para pregar a sua mensagem. É artifícios. Então a igreja de Corinto tinha vários problemas espirituais, de filosofia, de ensinamentos, de casos conjugais, de dons diversos que os irmãos já conhecem. E a heresia também já está aí aparecendo essa palavra dentro da igreja de Corinto. Muito bem. O terceiro tópico nos fala sobre, ou é uma pergunta, o que são heresias. E aí hoje tem muita gente que é taxado de herege, chama o outro de herege, mas tem gente na igreja que ainda não sabe o que é heresia. Tá. Eu até resgato uma fala de um professor que tive de teologia, que ele falou assim: muitas revelações atuais, porque muitos pregadores falam assim, Deus me deu uma revelação no texto. E aí o Norman Geisler discorda, dizendo que não temos revelação, que nós temos a iluminação. Isso foi revelado para o Paulo, para o Pedro. Então o Espírito Santo ilumina a nossa mente para entender a revelação. Mas muitos pregadores dizem, Deus me deu uma revelação. E aí, esse professor falou assim, a gente precisa tomar cuidado, porque muitas revelações atuais podem ser heresias que já foram combatidas lá atrás. Então a gente precisa estudar a história da igreja. Então é heresia para lá, heresia para cá. Marcelo, o que são heresias? Fala pra gente. Para entender a heresia, nós temos que, inclusive é um dos pontos aqui, entender seita. Né? Porque assim, seita, até os cristãos foram chamados como a seita cristã lá no início, em Atos dos Apóstolos, né? Os irmãos podem acompanhar isso também. A questão aqui é o seguinte, para definir heresia, é uma questão lógica e racional. Então, é aquilo que você defende, contanto que esteja de acordo com a base. Tá? Então, por exemplo, um pedreiro ele vai construir uma casa. Então ele faz a metragem, ele faz os baldrames, faz a zapata e vai levantar as colunas. Se uma coluna estiver torta, a possibilidade de dessa casa lá no futuro dar problema, rachar no mínimo, é muito grande. Então aqui a heresia ela começa a surgir a partir de seitas. Então primeiro eu vou falar sobre seitas e depois heresias, se os irmãos nos permitem. Então o que acontece? As seitas são divisões de grupos. Na época de Jesus tinha os fariseus, os saduceus, os essênios, os escribas, os zelotes, e assim vai. Os herodianos e assim por diante. Uhum. Então nós temos aqui as seitas, as divisões, vamos dizer os subgrupos, tá? Então isso se torna um pouco uma palavra meio que de afronta hoje em dia, falar que você está numa seita. Mas na época era só divisão de grupos. Uma divisão de grupos. Exato. Seria hoje na igreja aí, a gente entende a igreja como um todo, seria hoje o departamento da mocidade, das irmãs, das crianças, os obreiros. Na época, simples divisões. Perfeito. Então essas divisões, tá? Então nós temos essas divisões que eram daquela época e hoje se torna de um termo mais pejorativo. Se você fala que você está numa seita, então você já fica meio retraído de você entrar naquele lugar ou fica meio com medo de comentar sobre alguma coisa. Então essas são as seitas. A partir de uma seita, que são essas divisões, eu poderia utilizar hoje, como último exemplo,
nós vemos aqui que tem uma igreja, Ministério do Belém, Ministério Madureira, Ministério Perus, Ministério. Seitas? Talvez, né? É só uma questão de divisão de nomes, tá? Não tô falando que as assembleias são seitas, pelo amor de Deus. Não no sentido pejorativo da palavra. Não é no pejorativo, tá? Muito bem. Mas é só uma questão de separação. Mas aqui a questão é o seguinte, dentro delas, a palavra heresia, ela vai distinguir a respeito de que se todas estão enquadradas dentro do mesmo assunto, dentro do mesmo contexto. Ora, se Jesus falou que é x, y e z, você não pode dizer que é xpto ou x ao quadrado. Tá? Então, é um segmento. Você vai utilizar da ortodoxia. Você vai olhar a base, o que o texto, o contexto, a frase, o livro quer dizer com aquele assunto, e você não vai escapar dele, você vai permanecer nele. A partir do momento que você tem uma nova iluminação, como Paulo diz em Gálatas capítulo 1, né, que ele vai falar, se aparecer até mesmo um anjo, meu Deus, uma nova revelação, ou tiver um livro auxiliar à Bíblia, alguma coisa que complementa, isso se torna uma heresia. Entendi. Um ensinamento complementar, tal, no que a Bíblia diz. Então, basicamente, a definição de heresia é isso. É tudo aquilo que acrescenta ou diminui, como a própria Bíblia diz em Apocalipse, aquele que acrescentar um tio ou retirar um j da lei, esse será anátema, esse será amaldiçoado, esse não entrará no reino dos céus, porque esse está se tornando herege. Muito bem. Então, para ficar bem simples, heresia ou seita é somente a divisão de um grupo. Aí, no sentido pejorativo, a gente vê como aquela coisa macabra, tenebrosa, mas no sentido natural, a essência da palavra é só uma divisão. Só uma divisão. Ok, agora a heresia que é o problema, porque a partir desse grupo que se dividiu, a gente tem que analisar a mensagem, o que é ensinado. É mais ou menos o que Paulo falou aos Coríntios, lá no capítulo 13 da sua primeira carta, dizendo que ninguém pode lançar outro fundamento a não ser o que já está posto, que é o de Cristo. Então, nós construímos sobre esse fundamento, né? Então, a mensagem que nós pregamos tem que estar alicerçada em Cristo. Então, para a gente terminar a nossa conversa, só teremos condições de identificar um ensino herético se nós estivermos alicerçados na verdade da palavra de Deus. Então, eu só sei distinguir o que é boa comida de comida ruim se eu como a boa comida, não é verdade? Exatamente. Para a gente terminar, e o último exemplo aqui, eu trabalhei numa empresa e lá vi o almoço, a refeição que a empresa servia. E aí, eu conheci um amigo e aí no momento do almoço ele falou bem assim, que ele trabalhava numa empresa, né, na verdade, e aí ele disse que todo dia o colega dele de trabalho dizia assim, nossa, que comida maravilhosa, meu Deus, e comia assim, lambendo os lábios e tal, e ele olhando aquilo e tal, um dia irritou ele e falou assim, rapaz, tua mulher não faz comida em casa, não? Aí faz. Então ela deve cozinhar muito mal, porque você gostar disso aqui... Exatamente. Então, para essa comida ser boa, o que você tem em casa é pior. Então é isso. Se a gente come bem, a gente não só passa a ter um paladar refinado, como a gente rejeita até aparentes bons pratos, porque a gente sabe que a qualidade não é da altura daquilo que nós já temos em casa. Eu quero mostrar para vocês um presente que a Chegou Economizou mandou para o Marcelo. Muito obrigado. Aí, tá? É uma lembrança singela, mas para quem está nos acompanhando aqui, eu quero falar sobre essa empresa parceira, a Chegou Economizou. Ela está conosco agora durante todo o trimestre, o primeiro de 2025. Uma empresa que trabalha com cosméticos, toda a linha aí masculina, feminina, perfume, cremes. E você, independente do lugar do Brasil que esteja, se quiser adquirir, entrar em contato com a Chegou Economizou, aparece para você aí na tela o Instagram deles, então procura lá, passa a seguir. Por quê? Essa empresa, Marcelo, eles trabalham com descontos de até 50%. Maravilha. Em cima do preço que a galera tem aí em lojas, por exemplo, da Boticário, Natura, trabalha com Eudora, Jequiti. Então, até 50% de desconto, você pode receber vários produtos na sua casa. Então, se você entrar em contato com a Chegou Economizou pelo Instagram e falar que você acompanhou o MPcast, você é aluno da Escola Dominical, ou professor superintendente e quer conhecer, sempre tem divulgações lá, pode ter certeza que você vai receber um desconto legal.
no perfume, sabonete, cremes, shampoo, tem muita coisa lá. Isso aí você vai gostar junto com a irmã Muito obrigado, viu? De verdade, eu quero agradecer você pela sua humildade, por você ter vindo para cá, claro. Me auxiliar nesse projeto e também os nossos professores, superintendentes que estão espalhados pelo Brasil. Que Deus abençoe você e também a irmã Rina. Amém. Tá bom? Amém. E o Zé Montanha. É o nosso filhinho. Isso. É brincadeira, irmãos. É o meu gato, tá? Obrigado, Lucas, pelo convite. Eu me sinto muito honrado de ter vindo aqui. Para mim é um privilégio. Gostaria de voltar mais vezes, então eu tô me autoconvidando, tá, irmãos? Haverá mais vezes, haverá. Para mim é um privilégio, eu gosto muito de falar sobre a Escola Bíblica Dominical. Vamos dizer que todo mundo usa essa expressão, né? Eu cresci na Escola Dominical, né? Sim. Então, para mim, em última parte aqui da minha fala, para mim, se fosse falar um assunto de porta, eu procurava todos os versículos que falavam porta, e para mim todos os assuntos eram iguais. Até um dia que um professor meu chegou e falou assim: esse assunto não tem nada a ver com... Apesar de falar de porta, não tem a ver com o contexto. Aí eu entendi o que é o estudo da palavra. Então foi uma simples palavra numa escola dominical que abriu meu entendimento. E hoje, graças a Deus, eu tenho o privilégio de participar, eu e minha família, da Escola Bíblica Dominical. E agradeço por estar aqui, tá? Eu sou muito grato a Deus pela sua vida, a vida da Camila, do Heitor. Que Deus abençoe esse projeto também. E a todos quantos estão nos ouvindo também, que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, os comentários eu sempre digo que são seus. Já está disponível a aula de número 1 para você aqui no nosso canal, então você pode procurar e assistir a pré-aula, qual é a diferença desse bate-papo. Aqui a gente foi mais fundo, pensou em algumas questões, na pré-aula a gente enxuga um pouco mais para te orientar mais no que fazer no ambiente da sala de aula. Deus abençoe você, te aguardo na próxima semana. Lição de número 2 será o tema do bate-papo, Somos Cristãos, estará comigo o pastor Ricardo e será aí um bate-papo em altíssimo nível como aqui tivemos com o pastor Marcelo. Deus abençoe, amém. Obrigado, até a próxima. Até mais.